Diário de bordo. Começando mais um Diário de Bordo. Aqui com ele, Vitinho. E aí, peguem seus papéis alumínios que vamos embarcar nessa aventura aí de teoria da conspiração. Opa, aí sim. Chimbinha. Fala galera, quem fala é o Chimbi. Pra mim, o Leão do Proerd e o Aslan são a mesma pessoa, hein? Meu Deus do céu. Iago. Bom dia, pessoal. Meu nome é Iago, ou não. E eu. Mistério. Desgraça. Sem revoltas. E eu, João Vitor Nunes, queria dizer que todos os integrantes desse episódio morreram. E quem tá gravando aqui é a Pablo Vittar. E eu sou o Lula, companheiro. Ressuscitar! 87,9. A frequência do sucesso. É isso aí, galera. Hoje a gente reuniu essa equipe para falar um pouquinho sobre aquelas teorias, aquelas especulações que a gente vê por aí. A gente não sou louco, não. Que as teorias da conspiração, aí, Plim, plim. enfim, são loucuras, são reais. Faustão existe ou não? Globomente. É isso aí, é tudo invenção da Globo, Pablo Paul Vittar. É Pablo Vittar e o Lula que criou tudo pra desviar dinheiro do Hospital do Câncer. Sim. Exato. Espalhar a ideologia de gênero. Eu tava lá. Eu era o pinto. O saco do Pablo tá. É isso aí, galera. Você vai descobrir tudo isso e muito mais agora com a gente. E vamos começar a nossa primeira teoria da conspiração de hoje. Chimbinha traz pra gente. Beleza, galera. Hoje eu vou falar de uma famosa, todo mundo vai saber. É a famosa Ida Lua. Vocês acreditam? Quero escutar a opinião de cada um. Se o homem Aconteceu? foi ou não a O lua? homem foi ou não na Lua? Opinião de vocês do começo aqui. Na Cara, verdade, não, o homem não, porque Buzz Aldrin é um mito, né? Homem somos nós. Homem somos nós. E aí, o que Eu você acho acha, que nosso não. amigo João? na verdade, a gente não tem o que acreditar, né? Porque É. realmente não foi. Com certeza não. Bom, Não tem o que acreditar, entendeu? falando um pouquinho do que tava rolando, era num contexto de Guerra Fria entre os Estados Unidos capitalistas, a Rússia socialista. Os caras estavam ali querendo ver quem tinha mais poder, quem queria mandar mais. E eles tinham que demonstrar quem tinha mais tecnologia, quem conseguia chegar mais longe, né? Pra meio que passar um pouco de medo no outro. Nisso, os Estados Unidos resolveu que seria uma boa ideia se eles mandassem os moleques lá pro espaço pra ver de qual que era o rolê. Eu acho que foi exatamente assim a reunião de pauta. Eu inclusive. também acho, eu também Hey, quero muito man. acreditar. Send the boys for the space. Vou mandar um... Mandar os moleques pra ver de qual que é o rolê. Bom, e eles decidiram mandar os moleques pra ver esse negócio aí. Em 1972, em dezembro, os Estados Unidos mandou a nave, com a missão, né? Buguei, perdão. Eu ia falar o nome da nave aqui, mas o negócio apagou, velho. Bom, eles decidiram em dezembro de 1972 mandar o Saturno V. Pera. 1900 e quê? 72. 1902. 72. O importante é o final. O importante é o final. Você sabendo o século, dá pra ir. É, sabe? Historiador conta assim, né, cara? Historiador vai... Já sabendo o século, já pode colocar na prova século tal, né? Exatamente, eles resolveram mandar ela pra conseguir fazer a contemplação de 3 pessoas pra chegar na Lua e pra fazer o pouso lá. E como todo mundo sabe, de acordo com o que os Estados Unidos repassou para o resto do mundo, eles conseguiram colocar a bandeira com o símbolo dos Estados Unidos lá. Filmado pelo Kubrick, né? É, só que aí, No Depois- deserto do Nevada. no começo, muita gente já tomou aquilo como verdade. Falou, caralho, real, aconteceu mesmo. Só que aí, passou uns tempos, a galera começou a analisar mais as imagens que ocorreu. E muita gente começou a ver, tipo, erros de imagem. Tipo, falou que, caralho, teve um que conseguiu, na viseira do astronauta, conseguia ver, tipo, um cara lá na frente. Um cara aleatório, sem roupa de astronauta lá, dando pra ver Era na o viseira. Dr. Manhattan. Todo mundo achou aquele documentário Watchman, né? Dr. Manhattan. É porque Isso. os estúdios de filmagem da época não eram tão bons ainda. Né? Pois é, os caras falaram que dava pra ver assistente de estúdio na filmagem. Mas é claro que dava. Como mais eles teriam feito? Como é que ia filmar sem assistente? Sem assistente. Tem também um fato, né? Não, uma Fato. teoria, né? Não Um é fato teoria, é um que Fato.
quando eles colocaram a bandeira dos Estados Unidos, a bandeira tremulou. Sim. E não existe vento na Lua, né? Então, Não tem atmosfera, né? Na não Lua. tem a bandeira- atmosfera. não Pois tem é, uma vento. questão que ela não podia ter feito isso e ela fez, todo mundo ficou tipo, caralho. Sabe por que ela fez, né? É Porque ninguém falou pra ela que era impossível. É, mano. É verdade. Ela foi lá Ela e foi fez. lá e Ela fez. foi lá e fez. Mas uma coisa que eu acho legal Charlie Brown dessa, Jr. não dessa teoria, né? Dessa verdade que tá sendo trazida aqui pra gente, Sim. é que quem foi o primeiro país a colocar um ser em órbita? Rússia. 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 Quem União foi? Soviética. União Soviética. Quem foi o primeiro país a colocar um homem em órbita? União Soviética. União Soviética. Quem Uni- foi o primeiro uni- país a Unimãe Soviética. Unimãe. mandar um foguete pra Lua? União Soviética. É. Olha, União Soviética. E quem foi o primeiro país a, de fato, pôr o pé na Lua? Estados Unidos da Estados América. Unidos. Qual foi o país que ganhou nossos corações? Aonde que tá a União Soviética? Aponta pro coração aqui. Né? Aponta Boa pra ideia. ela no mapa, tá aqui. Ó. Então fica no ar aí, galera. É, o capitalismo é aquele que a gente abraça e o comunismo é aquele que a gente sonha, né, mano, à noite. Isso foi bonito. Isso foi bonito. Triste. Chorar aqui. Bom, mas é isso aí, eu também não acredito que isso realmente pode ter ocorrido, não acredito que a Apollo 17, que a missão Apollo 17 deu certo lá, não acredito que eles conseguiram realmente chegar na Lua, acho que foi tudo realmente armado. Não, mas peraí, Humilda, vamos fazer um humilda. adendo aqui no podcast. Você realmente Não, acredita? Eu tô confuso. Vai entrar nessa? Será que Eu ele tô tá, tipo, confuso atuando se- muito se- foda? A gente ainda tá no roleplay aqui ou a gente tá falando sério, sabe? Você Bom. realmente acredita que o homem não foi na Lua ou acredita? Cara, tem muita evidência contra isso. Pois é. É que se o homem foi na lua, ele já teria ido de novo. É. Eu já fui. Cara, não, Já foi algumas vezes, inclusive. eu posso ficar, tipo, muito em cima do muro, porque ao mesmo tempo que eu quero acreditar, tipo, sempre que eu vou pegar pra Mas você ler, sabe tá- que você pegar tipo um telescópio e olhar pra lá, você vê as coisas que deixaram lá, né? Pois é, nunca vi essa proeza, então. Pois é. Tipo, Caralho. não Nossa. Pois é, eu acho sabia, que né, rapaz? Miguel, né? Merda, hein? Caralho, que bosta. Mas não foi não, galera. Não, voltando Foi não. aqui pro script, não. Mas uma pergunta. Você pegou seu telescópio e olhou? Oh! Ou você só acreditou na Globo? Não, porque o meu é muito ruim. Ah, Fica aí, fica no ar. beleza, galera. Fica no ar ou na lua. Se vocês quiserem descobrir aí, peguem o telescópio e olhem pra lua, e é isso aí, moleque. Caralho, isso é muito quinta série, né? Você pegou e viu? Não deixava. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. Segunda teoria que a gente vai falar aqui hoje. Teoria não, por favor. Verdade. Sabe também o que começou em 1993? Eu não sei não. O famoso projeto... Eu comecei em 1993. Foi também? Desculpa, eu tinha que sair dessa. Foi. Foi também? Foi. O projeto High Frequency Active Aurora Research Program. Gostei Ô, da pronúncia, louco, poderia hein? repetir, por favor. Esse daí é o que eu vou utilizar na minha vida. Também conhecido como HARP. Ou Programa de Investigação da Aurora Ativa de Alta Frequência. Meu Deus. Ih, viado. E o que se tratava? O que era essa porra? Essa porra era uma série de pesquisas Essa aprovadas Eu gostei do termo científico. que teoricamente... A gente não trabalha com teoria aqui. Não, essa Não. parte aqui é A teoricamente. gente Porque trabalha com isso aqui é fatos. mentira. Ah, entendi. Isso tá. aqui é Essa é mentira. a parte que eles querem que a gente acredite. Entendi. Servia pra pesquisas com alta frequência, pra meio que tentar ter um controle na ionosfera pra... Olha que mentira. Pra comunicação e vigilância. Ah, não. Comunicação. Comunicação. Então, como o João, muito bem, né, João? Muito obrigado por Obrigado, levantar essa bola, comentou. Começou em 93 no Alasca. E aí, começou no Alasca, né? Que você vai fazer alguma coisa? Você vai fazer. Todo mundo viu aquele documentário também, Atividade Paranormal de 4º grau, né? Eu não vi. Caralho. Que Atividade isso. paranormal de 4º grau. Vocês nunca viram isso? Não. Caralho, vejam. É no Mas Alasca. que- Eu quero dormir à noite, mano. Envolve alienígena e Alasca. Cara, se você quer... E psicólogo. Se você... Não, É é tudo o de bom, Contatos Imediatos. É contatos imediatos. isso. Esse filme é do cagaço. Cara, eu fiquei... Eu achei esse filme Esse quando filme eu era fiquei bem mal, novo, eu fiquei mal mausaço, também. cara, mausaço. Eu fiquei Pode olhando continuar, pra mas o Alasca é janela. lazarento, cara. É lazarento demais. Eu queria dizer que eu dormi olhando pra janela alguns meses. Você vê uma coruja branca e fala, É verdade. E aí, que você vai fazer alguma coisa? Você vai fazer. Se você quer esconder de alguém alguma coisa? Não, então, você vai fazer alguma coisa? Você vai fazer em New York? Não. com Você vai certeza. fazer em Sim, Washington? New York. Não. Com Você certeza. vai fazer no Alasca. Por quê? Alasca. Porque é mais fácil de esconder, Verdade. entendeu?
E aí, nos Estados Unidos, eles permitem até 50 mil watts de frequência de rede AM, que é a rede que eles usam para fazer essas pesquisas. E lá nesse local no Alasca, são 360 antenas emissoras de potência de 10 mil watts, com a possibilidade de atingir ao todo 3,6... O eco, por favor, me dá o efeito. Milhões de watts. Mas Obrigado, esse é o lugar que tem a pesquisa lá pra tentativa de comunicação extraterrestre ou não? Não. Que tem aquela mensagem uau, não é de lá não? Não. O que eles querem fazer na realidade com esse projeto, que o que eles contam é que é para ampliar, né, o conhecimento de comunicação e tal, Uhum. usando a Ionosfera. ionosfera. Mas na verdade o que eles querem realmente fazer é controlar a atmosfera através de ondas de rádio. Então, Isso aí nada mais nada menos que é uma arma de controle climático. climático, e eu digo mais, eu vou trazer aqui pra mesa. Anticlimático. Eu vou trazer aqui pra mesa, mas que fique só aqui, viu? Porque o fato é baixinho aqui. Que é não só para controlar mudanças climáticas, como também para controlar pensamentos. Eita caralho. Ixi, Porque rapaz. o que acontece? As ondas eletromagnéticas, essas ondas que essas antenas emitem, elas são as mesmas ondas que os micro-ondas emitem. Eita porra. E tudo, praticamente tudo de onda. Onda, tudo é onda, né, cara? As cores que você vê também. Mas essas especificamente são as ondas de baixa frequência, as micro. Vocês já perceberam? Micro-ondas. Que inclusive são as que botando possuem fogo no meu agora. mais energia. Que é E aí, menor comprimento. se elas são usadas em baixa intensidade, essas micro-ondas são usadas em menos intensidade ainda, elas podem influenciar na atividade cerebral da pessoa. Meu Deus. Pode causar superaquecimento, que é o que o micro-ondas faz, e colocar uma multidão para dormir. Tô lendo aqui da fonte. Eu gostei do termo. Porque aqui a gente dá fonte, entendeu? A gente dá a Sim. fonte. O bagulho a gente tem que provar que é verdade, mostrando a fonte que a gente tem aqui, né? Mortesúbida.inc.org. Caralho. Gostei. É porra. .org. .org, filho. .org Não tem... pode mentir. Eu confio em .org. .org, o governo organiza esse negócio. .gov.org. Aquele... É isso aí. E aí é por isso que as pessoas colocam papel alumínio na cabeça, porque é pra... Eu tô com o meu aqui. Eu também. Eu não saio de casa sem. Verdade. Eu coloquei por dentro do meu crânio. Aquelas pessoas que colocam, sei lá, parafuso de ferro, tá protegida também, será? Não sei. Que reflete, né? Pode refletir a onda. Ou pode ser uma antena. É verdade. Mas esse papel alumínio é o melhor, né, gente? Papel Pode alumínio é ficar. garantia. Não, É. papel Mas o alumínio, papel alumínio pode também funcionar como uma antena, não? Porque você viu que eles colocam uma pontinha lá? em cima? Verdade. Será que o papel alumínio tá dentro da teoria e na verdade não é pra ajudar, é pra facilitar o controle de massas? Ih, né? Caramba. Aí os caras seriam muito cuzão. É uma das hipóteses, né? Pra mim é Agora lei. vamos listar uns fatos. Uns fatos. Fatos, vamos lá. Primeiro, Parlamento da Rússia, em 2002. Essa não vai ter como duvidar depois dessa. O Parlamento da Rússia falou a verdade. Não vai ter como. Depois de sei lá, abaixo assinado, não sei dizer o que era aquilo. Sei lá, com 90 assinaturas. Todas as pessoas que importam, né, pro governo da Rússia. Entregaram pro Putin o seguinte, um papelzinho, falando que os Estados Unidos possuem uma arma de controle climático. Se o Parlamento da Rússia descobriu, é porque é verdade. Mas aí o que o Putin fez a respeito? Falou, beleza então, vamos fazer alguma coisa. E ficou sentado. Putin duvidou. 2 dias depois, Choveu. sua filha foi encontrada, tô brincando. Mas o que aconteceu? Vocês lembram do terremoto do Haiti? Porque não é apenas controle climático, é também controle geológico. Isso, meu Deus. Porque o que acontece com essas ondas, né? Elas podem influenciar tanto nas nuvens, pode mover nuvens de lá pra cá, como também pode influenciar na parte física da Terra. Então elas mexem as placas tectônicas. Podem mexer, É. sim, Isso tem a né? ver com aquele projeto Star Wars lá?
Que os Estados Unidos queriam colocar um raio laser mortal na atmosfera. E. Não, peraí, eu confundi. Isso tem a ver com aquela arma do Tesla lá, que ele supostamente teria criado pra. Então, eles não afirmam, né, o governo dos Estados Unidos, porque o governo dos Estados Unidos, você sabe que os caras são malaco, né? Os Essa caras é uma coisa são que eles não fazem afirmar. escorregadinho. É, rapaz, os caras são escorregadia ali, ó. Eles não afirmam, mas pode ter ligação com a torre de Tesla. Aquela torre que pode transmitir energia pelo ar. Olha só. Porque o Tesla, ele, se não me engano, ele chegou a ser procurado, assim, ele ser alvo de muita gente na época por ter criado uma máquina que supostamente criaria terremotos. Exatamente desse jeito. Aí. E ele tinha relacionamento com pombos. Aí. Tá vendo? Seria o Tesla um reptiliano? Tipo Só de que eu relacionamento. puxei só 3. Assuntos nada a ver. Vocês se lembram... Ele tinha relacionamentos de matrimônio com Caralho. pombos. Caramba. Meu Deus. Caralho. Vocês se lembram do furacão Katrina? Meu Deus. Será? Não, não é será. É que será? Não existe será. Será é nesse a música do programa. Legião Urbana. É. lá. Será só imaginação? Porque isso é a realidade. Isso é o A fato. gente lida aqui com a música Tsunami na Tailândia. Caramba. Vamos parar por aqui, porque, assim, tá ficando pesado. Eu tô me sentindo mal aqui, cara, com essa Pois é, teoria, como é que cara. Eu tô me Monstros. sentindo frio. O ar tirou É, força. Não, peraí, vocês nunca pararam pra pensar por que mudanças climáticas viram um tema da atualidade? E por que O Al Gore sabe. O Al Gore sabe. Trump tirou os Estados Unidos das negócios das... Verdade. Tá merda, cara. Tem tudo Cara, a tá ver. tudo interligado, Tudo tudo a ver, interligado. caralho. Não, o Mills não fez um DVD com o nome Harpa à toa. É, se Mills fez, eu vou confiar, né? Quem vou confiar mais? Trump ou Mills? Então é isso aí, Isso. galera. Saiba que... Fica no ar e nas frequências no seu ouvidinho. Saiba que você não está a salvo, só queria dizer isso. É. Falando agora de coisas que o Estado maligno tenta esconder da gente, saiba que esse tipo de coisa não acontece apenas nos States, Nos States. mas também em terras tupiniquins, meu amigo. Opa. Estados Unidos brasileiros. O Brasil ele é conhecido mundialmente por várias coisas, né? Samba, Sim, futebol sim. e alienígena, Sim, Também. com certeza. com Sim. certeza. E eu não consigo falar sério isso. Não, mas assim, só pra deixar um adendo, a gente quer fazer um episódio especial sobre ufologia, tá? Com certeza. Aqui no Brasil tem vários casos de ufologia bem famosos, Acho assim, que é a América Latina como na um América todo. Latina inteira, e tem uns casos que te fazem realmente pensar. E esse caso é a Operação Prato. E essa operação? Conte para nós. Cara, a Operação Prato, ela foi lá na Baía do Marajó. Pensa você tá vivendo na sua cidade ali, e de repente, todas as noites começa a ter umas luzes no céu, e essas luzes vêm até você e te queimam. Mas não é Natal. Não, não é Natal. Ah, tá. Pode ser o Papai Noel, né? Marajó, também. não é Natal não. É Marajó, Ilha do Marajó. Ah, tá. Natal não. Nossa. Piada de geografia com o João Vitor. Sabe como é que eu me senti agora? Tipo num jogo de vôlei. Tipo, eu levantei uma piada, eu levantei uma bola, e o Luan, o João, em vez de cortar a bola, ele levantou mais uma, sabe? Sim, fi. Deus vai cortar um dia. Acima de nós só Deus e a roda da frente, né? Sim. Imagina que você tá andando lá com sua família à noite, na sua cidadezinha, e de repente você vê um bando de luzes no céu. Luzes estranhas, que não são estrelas. Elas se movem muito rápido. E algumas dessas luzes vêm até você e te queimam na pele. Tá caralho. Agora imagina que isso começa a acontecer com toda a população da cidade, assim, Caramba. a ponto da cidade declarar estado de calamidade, a ponto da cidade colocar toque de recolher nas ruas, e ninguém sabe que as luzes são aquelas. Passa-se um pouco de tempo, o exército chega lá nessa cidade. O exército fica nessa cidade alguns meses, de repente o exército sai dessa cidade e as luzes se cessam. Me fala se isso não é caso jovem. Cara, eu não vejo outra explicação a não ser extra alienígena. Extra Extra alienígenas. São Não seres vejo outra intra... explicação. né?
Mas... Caralho, essa alienígena. Os seres daqui, né? Essas luzes eram de várias cores? De várias cores. Mas aí o caso acabou sendo abafado, passou um tempo e de novo tivemos um whistleblower. Ó, gostei do termo em inglês, hein? Que Gostei do isso, termo em hein? inglês. Ó, você vê que tem termo em inglês porque o negócio só pode estar correto, Sim, velho. sim. Cara, mas aí que aconteceu, né? O caso foi abafado, muita gente atribuiu a fenômenos meteorológicos, muita gente atribuiu a testes militares mesmo na época, que estava sendo reverberado ali no resto da população, mas tudo foi abafado. Passou-se um tempo e o capitão Uirangê Holanda, que era o capitão que liderou a ida do exército lá, ele foi na mídia falar o que tinha acontecido. Segundo ele, eram seres extraterrestres que estavam lá e o exército foi pra tentar negociar com esses seres e... Eita. Eita, velho. rapaz. E depois de... Porque assim, a população lá do lugar, eles começaram a revidar contra essas luzes. Eles não só davam toque de recolher. Eles atiravam contra as luzes, Caramba, eles tacavam que isso? foguetes contra as luzes. Sério, foi um caos na cidade, assim. O caso ficou bem famoso, assim. E aí, depois que o exército foi lá, liderado por esse capitão, que ele chefiava essa ação, segundo eles conseguiram negociar com essa raça, e a raça saiu. Os seres extraterrestres saíram. E o mais legal disso é que, assim que o capitão foi na mídia contar isso, no outro dia, ele não acordou. Suicidou, né? Ele se suicidou com um chumbo no ouvido enquanto ele dormia. Caramba. Cara, é muito bom esses caras que gostam de contar as coisas e suicidar no notícia, eu não E entendo. segundo ele, foi isso que aconteceu, cara. É um caso de seres extraterrestres bem, assim, tenso, por ter acontecido com uma cidade inteira. Tem a cidade Sim. inteira como testemunha. Tem um oficial do exército ali validando aquilo. Mas eu acho que eu vou deixar só isso aqui pra vocês, se vocês acreditam que foi real ou não, porque eu acho que a gente pode abordar isso em um Eu episódio queria fazer especial. uma pergunta. Não sei se você vai saber responder. Eu sou Mas especialista em tudo aqui. essa população tava usando papel alumínio na cabeça. Não tava. Ixi. Sabe por quê? Eu queria trazer outro ponto aqui que é interessante, né? Porque é uma roda de discussão aqui, a Sim. gente tá discutindo Uma tese aqui. A gente comentou do HARP, né? Claro. HARP, são ondas. Sim. A gente sabe que ondas... Vai lá. Ondas podem se transformar em luz. Sim, na verdade luz se comporta como onda. Luz se comporta como onda. Obrigado, Iago. Sim. Eu aprendi isso com aquele documentário do Chacabum sobre onda. E então, pode ser que esses efeitos de luz sejam parte do experimento HARP, né? Não pode Mas ser. Pra mim não tem outra explicação. Operação Prata de que ano? A Operação Prato é de 77. O Harp é de 93. É o que eles contam. É o que É eles verdade, contam. é É o que verdade. a mídia tá te É falando, verdade, João é Vitor. verdade. Cara, Com mas uma certeza. coisa que Caramba, me deixou... cara. Garoteei agora. Você né? caiu nessa? Caí nessa. Exata, putz. Nossa, foi... Nossa. 10 anos de curso. coisa que me começou deixou aí, ó. intrigado massa é que, tipo, o cara falou, a gente negociou com os alienígenas. Como Sim. que eles tinham uma língua em comum? Não, aí você Cara, assistir se aquele não- outro documentário, A Chegada. A chegada. Chamado, que eu falei isso. e Esse documentário é da hora. Eles levaram a Amy Adams lá. Sim. Foi antes dela ser famosa. Por isso que ela ficou famosa, inclusive. Tá. Mas teve aquele caso também do ministro de defesa do Canadá. Nossa, eu tô pagando muito de maluco o follow. Mas teve mesmo, é verdade. Do primeiro-ministro de defesa canadense, ele foi à mídia falar que a gente, como se eu soubesse, né? que eles sabem de, no mínimo, acho que 5 raças Aí, rapaz. que tem contato frequente aqui com a Terra e, segundo ele, tem pessoas infiltradas aqui já dessas 5 raças alienígenas. Vamos fazer um episódio especial Bora, mesmo bora. sobre Cara, ufologia, trazer alguns casos e Ah, falar mesmo falar sobre a detalhado noite sobre oficial eles. dos OVNIs. A Aí, noite galera, oficial ó. dos OVNIs me deixa bolado, porque Esse foi me aqui deixa perto, né, bolado. cara? Foi que... Deixando em aberto rápido aí. Inclusive, passou na minha cidade, né? Sim. Então beleza. Deixando em aberto rápido quando a gente for fazer o episódio. Se vocês quiserem mandar e-mail sobre uma coisa de ufologia pra ajudar a gente a produzir o episódio, É. podem mandar que a gente vai ver e a gente vai Viu um falar no OVNI? episódio. Viu um OVNI? Manda pra gente. É, manda. exato. Viu um OVNI? Manda pra gente. Assim, Então, o Varginha a gente vai falar, a gente fala detalhado da Operação Prato, a gente fala na noite oficial dos OVNIs,
Mas tragam casos brazucas aí, porque eu acho legal Eu falar. queria colocar um adendo, viu um OVNI, grava, mas não grava numa qualidade muito boa. Porque Não, mas senão aí não dá. credibilidade. Mas tem aquele rolê. Você só consegue gravar se ele quiser. Ele só deixa se for na qualidade ruim. Ah, por que agora que tem câmera boa não aparece mais registro? Porque, meu filho, é o Você cara acha que Os manda. caras não estão aqui, ó. Os Essa caras já esperta, sabem. rapaz. Porque A primeiro- nossa tecnologia subiu, a deles também. Não, primeiro, a nossa tecnologia subiu por causa deles. Sim. Ih, Só porque eles criaram, só porque eles Eles deixaram. deram. eles deixou a gente subir. Vai né? trazer essa também? Tamo aí. Do microchip? Na cara. Do microchip, do caso Roosevelt? Fica aí pro episódio de ufologia. É isso aí, galera. Agora vamos pra mais um tema. E esse tema agora aqui é clássico. Você já ouviu falar? Todo mundo lembra do Dragon Ball Z? Vamos falar sobre o 11 de setembro. Aonde você estava? Onde você está? Cara, você estava na frente da televisão vendo TV Globinho, Goku Super Saiyajin 3 transformando na hora que ele tava virando ali. com certeza. Aí já soltou aquele plantão. Aquele Todo- humilde Todo plantão. mundo tava, cara. Todo mundo tava vendo aquilo. Aceitem, saca? Exato. E esse bagulho é uma mentira. Então, é verdade. Mas beleza. Várias teorias de conspiração. Não, o aí. episódio que tava passando era o do... Era bem antes, na verdade. Era o da luta da arte marcial lá. Essa parte da transformação é tão mentira quanto o 11 de setembro. Rapaz. Bom, o que dizem sobre o 11 de setembro? Tentado terrorista, tal dos Estados Unidos, normal. Mas a galera, todo mundo, muitas pessoas falam que, na verdade, esse atentado foi planejado pelos Estados Unidos. Por Olha quê? só, hein? Porque nesse dia, alguém me relembra o nome do prédio, que eu esqueci o nome World da- Trade Center. falando que lá tava com a lotação mínima. Tipo, esse dia foi o dia que teve menos pessoas já confirmadas lá dentro do prédio, no dia do atentado. E também pode ser uma forma dos Estados Unidos de... Também falam, né? Lógico que é fatos. Falam que também é uma forma dos Estados Unidos pra poder eles conseguir explorar mais usando essa bandeira. Tipo, os caras tentaram terrorismo. A gente tem que combater o terrorismo como? É pra servir de bode expiatório pra invasão do Iraque, Sim. pra pegar o petróleo e tudo mais. Principalmente porque, se eu não me engano, era o governo do Bush, né? Na época, tava bem defasado. E isso tirou também um pouco a atenção do governo. Tipo, todo mundo ficou voltado a atenção pra 11 de setembro. Todo mundo parou Foi de ligar a pro maior governo. campanha eleitoral que o Bush fez, né, Era pra o conseguir governo a tava reeleição. muito impopular, tipo, muito mesmo, e foi preciso uma guerra pra conseguir essa popularidade. Diria o mesmo de Trump, talvez. Diria o mesmo E- de Pearl Harbor, talvez. E outra coisa também, o espaço aéreo dos Estados Unidos, tipo, tem muitas defesas aéreas. Muita gente fala que, tipo, se eles quisessem ter derrubado, eles poderiam ter muito bem derrubado antes de chegar nas Torres Gêmeas. Mas eles deixaram chegar. Deixaram, né? Logicamente. Deixaram chegar lá e ocorreu o atentado. Se não me engano, eu não sei se isso é nos Estados Unidos ou é aqui, mas talvez seja aqui nos Estados Unidos é ainda mais. Mas em qualquer lugar aéreo dos Estados Unidos, em 10 minutos você consegue pôr um caça. Em Pois qualquer é. lugar. Eu acho que isso brincar é aqui, lá talvez seja até menos. Meu amigo, deixa eu te explicar um negócio. Chimbinha. Explica. Vai. O espaço aéreo de qualquer país, ele não começa na cidade. Então, às vezes as pessoas vão falar assim, mas Sim. Estados Unidos, New York, é perto do mar, o cara nem sabia. Primeiro, esses sistemas são interligados, então quando o cara sai de lá de onde que ele saiu para os Estados Unidos, o cara já sabe de onde que o cara tá, pra onde que ele tá indo, se fez o que foi combinado, se não fez. Então, assim, eu diria que é quase impossível. Eu só não vou dizer que é impossível, porque nada é impossível pra quem quer. Pra Deus. Mas eu diria que é quase impossível um avião entrar em qualquer espaço aéreo de qualquer país sem que ele fosse avisado, sem que o piloto confirme a entrada desse avião nesse Cara, espaço. é sabe? pra Porque começar- eles controlam o clima e o clima do ar. Sim. E o Pois ar é. tá no espaço aéreo. Daí o nome, inclusive. Também, se eu não tô muito equivocado, para entrar no espaço aéreo, quando algum avião não identificado entra no espaço aéreo de outro país, já tem automático, pede permissão. Cara, já vai pedir falar assim, ó, tem
tem que avisar, você tem que pedir permissão lá pra torre, provavelmente torre mais próxima. Se você não receber essa permissão, os caras vão só te derrubar. Não, isso Não, Só humilda. fazendo um adendo, Se a ele- gente sabe que eram aviões comerciais, estavam sequestrados e daria pra passar. Mas ok, É. ok. Mas Ok. Então, mas o piloto ele sim. tem que confirmar, porque a torre chama o piloto e o piloto tem que confirmar. Com a arma na cabeça, você confirma qualquer coisa. Mas eles já sabiam que tava sob sequestro. tem o Porque código. tem os passageiros também. Com Você, a eu tô arma, bem, na, bem, com a arma bem. na cabeça. E tinha uns Gun in my passageiros head, também. o que você disse? Eu amo Alá. Sim, com certeza. Os passageiros eles estavam comunicando também. Então, quem não, aquela história, né? Quem não quer ouvir. Será que tiraram o Wi-Fi e falam pra você não usar o celular no avião? Pra É poder pra isso, permitir é pra atentados de sequestro no avião? Eu não vou Certeza. falar mais nada, né? Certeza. Acho que As tá- evidências falam por si só. A gente tem muita evidência aqui pra falar que isso é um fato. Sim. Bush fez isso aí, mandou uns aviãozinhos pra zoar ali. Depois pegar um petróleo, humilde, ficar rico, reeleger. Pra tirar o governo dele da lama, que tava zoadinho na época. Mas não só isso, assim, tem uma outra vertente dessa teoria que essa eu realmente acredito, Qual? que é a do... O prédio terminou de cair, saca? Porque eles quiseram. Porque tem a quantidade de prédios X pra apólice de seguro entrar e cobrir o valor dos prédios, e aí caiu alguns, e depois você consegue ver que a forma como o outro caiu talvez teriam sido explosivos que colocaram ali correndo pra detonar ele, porque senão o seguro não ia cobrir e tal. Essa teoria eu Inclusive, se Eu você compro. for ver no vídeo da Aparece queda, aparece o Satanás. O Satanás aparece. Aí, põe no Google que você vai achar umas paradas assim, muito bom. 666, né? Se É. forma da fumaça Sim, da sim. torre. Eu já achei uma, Um anjo. uma cruz ao contrário. Sim, Já com apareceu certeza. na fumaça. Aparece. É um avião. Uma cruz emborcada. É isso aí. Adentrando o avião. Fiquem de olho na guerra da Síria. Fala mais nada. E de acordo com aquele documentário que a gente estava assistindo hoje, se você olhar um templo maçônico, ele tem 2 torres, e eu vou deixar só isso aí. Sim. Pois é, galera. E lá tinham 2 torres, então prova que a maçonaria orquestrou o atentado de 11 de setembro. Porque 11 é 1 mais 1, que é o quê? 2 também. 2, caralho. Aí, tá vendo? Tá tudo ligado, cara. Tudo interligado, galera. Só não vê quem não quer. Isso aí, galera. Agora a nossa última teoria desse programa. Talvez a gente pode fazer mais um depois. Mas agora, galera, eu queria deixar todo mundo com o cu na mão. Agora vai todo mundo ficar com o cu na mão. Eu já tô. Tô segurando. Pegue sua melhor colher e coloque no seu cu, pra você segurar seu cu na mão. Porque a colher. Talvez eu tenha hábitos estranhos. Não volta. Não é assim que vocês fazem, não? Porque, galera, não queria falar pra ninguém não, mas Papa Francisco é o Papa do fim do mundo. Meu Deus. Ah, não. Isso mesmo, galera. Caralho, essa eu arrepiei aqui. Arrepiei. E é só uma profecia que diz isso? Não. Não. Tenho certeza que não. Pelo menos 2. Sim, sim. Eu Que posso a gente já trazer. provou aqui que 2 é o número da Opa. maçonaria. Sim. Porque quantas torres caíram? 2. Duas. Tá vendo? Não vou falar, não tem mais o que falar. Tem mais, não, né? Não dá nem pra argumentar contra isso. Você só aceita. Primeira teoria. Hum. Quem? Nostradamus. O pai da teoria da conspiração. Né? O que ele disse? O rei negro do Vaticano ia ser quem ia comandar o fim do mundo. Mas você fica, cara, rei negro, Papa Rei Francisco, negro. nada a ver, né? Não é, Ele é branco? É branco. Lembrando. Vamos começar a pensar. O Vaticano se tornou um estado meio monárquico. Então eu sei onde você vai chegar. Mas arrepiei. E se você eu realmente pensar- arrepiei aqui. Que antes papas não eram reis. Tá certinho nele, rapaz. Mas ele é o Papa Negro. Sentido nenhum. Ele é o Papa Negro, não é? Porém, ele é da Ordem Jesuíta. E a Ordem Jesuíta é famosa por utilizar... Que cor de batina? Preta. Caralho. E mais? E mais, lógico que tem mais. Porque a profecia diz o seguinte... Não, mas sobre o negro. Ah, sim, pode falar. Eu vou te perguntar, João Vitor. Qual que foi o cor da fumaça que liberaram quando não decidem um Papa negro? Você tá brincando? Sim.
Real. Essa não. Não tô brincando. Cara, E digo mais. Continua. Que a profecia diz o seguinte. A princípio, haverá doenças letais como advertência. É bola? caramba. É bola? Fica Não bola, é. tá aí, né? Caramba. Depois surgirão pragas. É bola de novo, vai. Pode ser a gripe Pode ser Aviária. o K-pop. aviária. Foi A antes. febre amarela. O K-pop. Morrerão Caralho! muitos Cara, animais. Você causou um ataque no coração do moleque. Só de rir. Morrerão muitos animais. Tá morrendo Tá, animal. toda hora tá morrendo animal aí. Esses dias um cara foi beber e dirigir, morreu. É, Animal. então, Animal. sim. E, ó, animais de extinção, tá em moda isso aí. Morreu o rinoceronte. É o último rinoceronte. Morreu. Catástrofes Rinoceronte branco. Catas- né? Tá só- Exato. catástrofes acontecerão. Haiti, terremoto, Haiti, Harp, Flórida, Flórida. Catástrofe toda hora tá rolando aí. Tá rolando muito. Chile. Chile, Chile. Trump nos Estados Unidos. Trump, Síria. Olha essa. Mudanças climáticas. Caramba. Ih, não. Nostradamus, gente. A gente tá falando de Idade Média. Ele Viu? previu mudanças climáticas. Viu? E E é é de um um cara cara- que tem credibilidade. É um cara que sempre acertou, na verdade. Ele falou, ó, animais vão morrer, vai ter umas doenças, umas pragas e o clima muda. Cara, Vai chover. E ele tava certo. como que um cara ia prever um negócio desse que animal ia morrer? Então. Não tem como. E finalmente, guerras e invasões acontecerão durante o período do Rei Negro. É outro cara que tava certo, de novo, muito à frente do seu tempo, né? Porque na Idade Média não aconteciam invasões de território, De jeito nenhum. Não. né? Não Lógico morriam não. animais, não tinha mudanças climáticas. Cara, já viu aqueles negócios de testemunhas de Jeová, aqueles países perfeitos? Era a Idade Média. Não sei como saiu daquilo. Aqueles Quando- panfletos, né? Que tinha um É, que tem que ter uma onça no meio de todo Uma mundo lá. criança. cara, sei lá, brincando, deixando a criança brincar com o Bem-vindo leão, ao né? Vai lá, filho, vai paraíso. brincar com o leão. É porque é o Aslan. A galera faz isso sei lá, na Índia. Só que os leões tá todo dopado, né? Os leões tá tudo drogado. Tira foto pra pôr no Tinder, né? Com- Polêmica. Só que, aí galera, Tigre. você ficou caçoando da teoria, é porque não é só uma fonte. Essa teoria não vem só de um só lugar. Oh, meu Deus. Porque temos também um profeta chamado São Malaquias. Ou não, e como é que tava Um levando a abraço sério? pra Portugal. Sei lá, acho que é português, não. Malaquias, Malaquias. Sei lá. São Malaquias durante a sua época de vida lá, que é Mas antigamente. são? Cadê o outro? São dois. Meu Deus. Malaquias. Olha, Malaquias tem vinheta. S no final, burro. São dois Malaquias, É, então. larga de ser Entendi. burro, tá? Foi mal. Cara, Malaquias, um período perto de sua morte, tava Não consigo chegando. levar a sério Malaquias, mas... Malaquias, Memes de Portugal. mano. É, tipo, Fica vendo quando você estiver morrendo aí, desgraçado. tipo, atenção, porque o Malaquias vai falar aqui uma palavra pra gente. Começa a rir já. Aí já abaixa o microfone, né? Malaquias entrou em transe quando estava perto da cidade de Roma. Roma, E- que é onde Itália. fica o Papa. Sim. Perdeu um pouquinho da teoria, mas tudo bem, voltou. Ele entrou em transe e durante esse transe ele vislumbrou. Transe ou transitou? Transe. Transe. Porque pode ser que só não deu tempo de escrever. Sim, né? Ele vislumbrou todos os papas que sucederiam a partir de Celestino II Eu tô gostando muito desse ritmo. até. Eu não sei falar numeral, que É do jeito que bonitinho. vem Até na o sua 112, centésimo, 12º Papa. Que esse sim seria o Papa do fim do mundo. Meu Deus. Meu Deus do céu. E a cada Papa ele dava um lema, um textinho pequeno. Esse cara, ele tem uma transe Ele longa. teve um puta Caralho, transe foi louco. quantos Foi dias na coma, transe, né? hein, Uma moleque? viagem de Meses. bala, né? Vai, Bento XVI era o 11º. Não, centagésimo é o 11. 11. Inclusive, a tragédia do 11 de setembro aconteceu enquanto o Papa João Paulo tava, que é o 111º, né? Centésimo, Não. 11º, papel. mas É. falava do Ratzinger. O outro é o Ratzinger Ratzinger. era o melhor, né? Porque o Ratzinger pediu arrego. Ah, e tem outra teoria que também ia ter um Papa que, não sei se foi dentro dessa, que um Papa ia durar pouco. Ah, Então olha aí. Olha aí. Que isso? A gente tem o Papa Nazi Ratzinger
durando um pouco. Que Natzinger isso, cara? é o Natzinger. Filho, ele é o líder da Opus Dei, velho. E, galera, Papa Francisco é o último da lista. É, por que você acha que o Papa Francisco é tão de boa assim, mano? Porque logicamente ele tá fazendo algum plano com o Pablo Vittar, velho. Com certeza. Papa Por que do Francisco, nada? Vittar e Lula. Por que do nada tem um Papa que não condena a homossexualidade? Pois é. Na cara. mesma época que o Pablo Vittar aparece. Isso. Meu Deus, gente. Na mesma época que o Lula foi preso. Sim. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Eu tô chocado. Durante o transe de Malaquias, Mano. ele disse o seguinte: a cidade das 7 colinas será destruída durante o papado desse cara. E Roma tem quantas colinas? Roma é conhecido por quê? Por ter 7 colinas. Roma tá de pé ainda. Calma. Só começou. Tô calma. E talvez a gente pode fazer uma alusão que talvez seja o fim da igreja. Eita, rapaz. Fica aí no ar. Outra coisa, no dia... Eu arrepiei. Que dia? Não, alguém sabe dizer que dia que o Papa Francisco foi eleito Papa? Escolhido Papa? Dia 11 Não. do 7. Dia 12. Dia 3 de 2013. Caramba. E alguém também se lembra? Ele só é meio besta. Alguém se lembra de um raio que atingiu a Basílica? Eu lembro. Já tô João, mostrando Tô aqui. mostrando a foto, Olha, mano. essa foto vai estar lá no site Diário de Bordo pra vocês verem aí o raio caindo, vocês verem que é real oficial, galera. E também uma gaivota que pousou em cima de onde saía a fumaça, momentos antes da fumaça Pra mim, da escolha. Contra fatos não é argumento. Cara, eu acho que é tanto fato, se você não acredita nisso, mano, você tá no lugar errado. Meu Deus, mano, você tá no planeta errado. Você pode se chamar de tudo menos de cético. Então, galera, tendo em vista aí que quanto tempo um papa consegue sobreviver no papado, vou até ver a idade dele aqui. Vamos ver quanto tempo a gente tem pra viver ainda, né, mano? Mas pode ser o fim da igreja católica. Pois é, coisa boa. Peraí. Vocês estão ligados também na teoria? Acho que eu vi lá no Mundo Freak, inclusive um abraço pro pessoal do Mundo Freak, da oração lá em latim, na missa, e que um papa, não lembro qual papa, ele teria, o papa que criou a oração do Arcanjo Miguel. Você não lembra disso, não? Não sei, pá, falando aí, talvez eu lembre. Ele teve uma transe também, porque os papas, né, tem muita transe. E ele tinha visto no seu sonho que Jesus tinha feito um trato com o diabo. Pode crer. pra dar pra ele, eu acho que 100 anos de domínio sobre... Foi um negócio assim, tipo assim, você não vai vencer. E ele falou, não, eu te dou 100 anos aí de Só pra você controle zoar. sobre o povo, pra você ver que o povo ainda vai se manter do meu lado. Ih, rapaz. E aí, assim que esse Papa voltou, parece que estava previsto que ia começar daqui a 100 anos, esse período. Ele era um cara que gostava de números redondos, assim. É, só de Sim. 100 Certeza. E aí esse Papa teria criado a oração do Arcanjo Miguel lá para proteger a galera. Beleza. 100 anos depois desse dia, dessa visão dele, teve um tratado que foi agora foi recente isso, tipo assim, no meio do século passado, teve um tratado lá pra tirar a missa em latim. Olha só. Sério? Alguém já viu Sério? filmes de Olha. terror? E aí teria sido, tipo assim, segundo essa linha da teoria da conspiração, teria sido por causa Tratado. desse tratado, porque sem ser em latim, sem ser na língua original, quem manja de magia top aí, né, não daria certo as orações da igreja e tudo mais. Então fica aí. Mas deixa eu ver se eu entendi. Então a gente já tá vivendo nos 100 anos. Já estaria vivendo então nos tá 100 100 anos anos de de dedo no cu e dominismo. gritaria já. Isso. Sim. Mas Ah, acabou, ou não? Tá Começou durante, agora. tá? Começou Não, agora. Começou, sei lá, 50 anos. Entendi. Tá rolando, E já olha tá esses rolando. últimos galera. 50 anos aí. Fica aí, vai refletir. Fica no ar aí. Pois é. Porque antes era de boa o mundo, né? Aí o comunismo Suave, acabou. assim, peste negra. Aí show. você vê que coincidentemente o comunismo acabou. Pois é, Tá vendo? pois é. E aí começou o quê? Rock and roll. Jimi Começou o Hendrix. rock and roll. Rock and Aí, roll tá foi a vendo? música Povo do diabo. morrendo de droga. Quem é o pai do rock? O diabo. O diabo, o pai do Diabo. rock. O rock é... Foi ele que deu os toques.
Será que seria o período de 100 anos aí, o rock influenciando? Sim. Porque é uma maneira do diabo permanecer mesmo depois dos 100 anos com o rock. só. Olha Porque o rock jovem. não morreu. No Nem vai jovem. morrer. Tá vendo? Você olha, o Papa Francisco tem 81 anos. Caralho. Ó, tá vendo? Tá vendo? Um cara de 81 anos tem muita expectativa de vida? Vai. Provavelmente sim. Mas né? assim, na real, se você for papa, eu queria morrer logo. O O papa tá garantido. Sim, sim. Sério, você vai pro céu. Não tem dinheiro. Verdade. Eu acho que o Ratzinger não vai. Você é o papa. Não, Ratzinger pediu arrego, ele não vai não. Esse vai descer. Mas assim, você chegou lá, cara. Você é o líder da igreja católica. Se tem alguém que acredita em Deus, é o papa. Sim. E assim, você tá ali, você tá na ponta. Véi, com 80 anos, eu falava, falou, velho. Porém- Vamos lá, meu. Fui. Se ele tá talvez com seus anos contados, a gente também. Pois é, galera. A gente vai colar nossa expectativa de vida de acordo com a dele. Se você ouvinte mora em Roma, Cuidado. Cuidado Faz com a colina. cuidado, você mora perto aí das colinas, vai ter deslizamentos, caralho. Então é isso aí, galera. Vocês viram aquele documentário Deixados para Trás, né? Sim, Tem um sensacional. arrebatamento e... Quer Fica- dizer dica que- pro ouvinte, é o Senhor dos Anéis cristão. Quer dizer que a gente tem pouco tempo, mas vamos apoiar nosso podcast, Pois é, divulgar, porque se a gente Galera. tem pouco tempo, a gente tem que gastar esse tempo bem feito. Exato. Antes tarde do que nunca. Vamos todo mundo aí convidar os amiguinhos pra escutar o nosso podcast bonitão aqui. É, mandem sua teoria da conspiração. A gente promete fazer um episódio dedicado depois mais sério sobre isso. trazer galera. um mais cético, não porra louca igual foi esse. Mas... Eu queria dizer aqui que a gente tava contando as histórias de um jeito mais legal, que a gente não é louco, que a gente não acredita nessas porra. Depende. Depende, né? Operação Prato, eu, É. eu tenho meus... Assim, até Eu que não aconteça, acredito, né? mas depende. Eu vou continuar acreditando até que eu vejo o fim do mundo, né? É isso aí. Aí é foda. E é isso aí, galera. Não tenha medo de sair na rua, não. Talvez o máximo que pode acontecer é o Harp te matar. Não tem problema, né? Já sobrevivemos até aqui. É, E não, o principal, tá né? suave. Cuidado com o chupacu de Goiânia. Chupa cu e Goiânia, porque, ó, você falou das 5 raças que estão na Terra, né? Uma. Eu te garanto que é o chupa cu. Vamos terminar com aquele tchau, tchau sonoro? Vamos lá, hein. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. E o quê?